Eu acho que eu já tô latindo. Começou? Uhum. Boa tarde, gente. Estamos aí mais uma semaninha pra gente falar sobre algumas informações, alguns argumentos bons pra gente produzir sobre temas passados, né? Antes de começar a falar sobre o tema em si, eu queria tirar algumas dúvidas que surgiram essa semana. O que acontece? Algumas pessoas vieram perguntar por que a gente tem falado dos temas anteriores. E eu já tinha comentado sobre isso antes, né? Mas eu falei que o fato de falar sobre temas anteriores é como se fosse um exercício sobre como argumentar utilizando as obras do Paes, né? Então, a gente precisa criar esse hábito, né, de construir redação a partir disso, pensando em temas anteriores, sim, porque é muito válido, tá? É muito válido fazer isso. A proposta dessa semana, como vocês viram lá na plataforma, né, todo mundo já acessou, que eu tenho certeza, a proposta dessa semana terá correção gratuita ainda, tá? Então aproveitem, que essa é a última desse mês. É uma dissertação, então é muito importante que vocês façam essa redação aí, pensando em todos aqueles preceitos que vocês já estão acostumados a trabalhar, mas eu ainda vou revisar algumas coisinhas, tá? Então, o tema dessa semana, como vocês viram lá, é A Imaginação Criou o Mundo, né? Foi uma pergunta da proposta do Paes 3 de 2016. Foi um dos temas que eu mais gostei, particularmente. Eu achei muito curioso o tema ter sido uma pergunta extremamente subjetiva para o Paes 3, né? Mas eu acho muito válido a gente fazer esse reforço. Estrutura de uma dissertação. Vocês viram lá nos stories do Tudo Sobre Paes o que é um texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo, ele tem como base você defender um ponto de vista, tá? Você tem uma tese, você tem assim, eu tenho que defender alguma coisa. Né? Eu gosto de pensar, quando me perguntam, professor, o que é uma tese? Eu gosto de responder sempre, o que você acha sobre aquilo? Só que você não vai pegar a sua opinião e transcrever literalmente ali. Digamos que o tema seja, né? Vamos pensar no nosso tema já. A imaginação criou o mundo. O que você acha disso? Você acha que a imaginação criou o mundo mesmo? Você acha que o mundo surgiu da imaginação de alguém? Sim, não? Né? Sei lá, não acredito em nada disso. Beleza, então o que você acredita? A partir disso, você vai construir o seu ponto de vista. E é isso que eu acho mais fácil de identificar como tese, tá? Pensar no o que eu acho sobre aquilo e, a partir disso, defender o seu ponto de vista. Então, na sua introdução, né, a sua introdução tem que conter a tese, tem que ter ali o que você acredita, o que você acha que você vai argumentar até o final da sua redação. Pensar nisso é também pensar que aquilo que você apresentar no início do seu texto, você tem que defender até o final. Professor, se eu não tiver um posicionamento certo sobre aquilo, se eu achar que sim e achar que não, aí você vai construir o seu texto pensando nisso. Você pode apresentar um argumento que defenda, argumento que não defenda, e aí na conclusão você vai fechar o seu texto apresentando um ponto de vista específico sobre isso. Não fique em cima do muro, mesmo que você tenha argumentos a favor ou contra o que você estiver defendendo, no final você tem que se posicionar de maneira muito clara, tá bom? Faça isso. Segundo tópico aqui da nossa estrutura, né? A gente tem o desenvolvimento. Eu costumo dizer que eu nunca vi uma redação que tenha tirado nota máxima com 3 parágrafos, não uma dissertação argumentativa, tá? É importante que você construa a sua redação com 4 parágrafos, no mínimo ali, né? Porque você introduz o seu tema, você desenvolve com 2 argumentos distintos e você tem uma conclusão efetiva sobre aqueles argumentos que você apresentou, tá? Então, assim, é uma regra? Não, não é uma regra. A regra é que você tenha, no mínimo, 3 parágrafos, porque você tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Então, o mínimo que você pode ter são 3 parágrafos. Mas, eu acho que uma redação eficiente, tá? Tem que ter ali, pelo menos, uns 4 parágrafos. Ok? No seu desenvolvimento, você tem que pensar em consolidar os argumentos que você traz. Por favor, tá? Eu tô falando isso pra vocês desde a primeira live e eu acho fundamental que você não se perca nisso. Você não vai só dizer, igual a gente já começou a corrigir algumas redações sobre o primeiro tema, né? Sobre o tema do conhecimento. E aí tinha muitas redações que pensavam assim, que diziam que o conhecimento é fundamental, que a sabedoria é fundamental e nananana. Só que não havia um argumento consolidador sobre aquilo. E o que é um argumento consolidador? É um dado,
é uma estatística, é uma obra literária, é uma citação de um filme, é uma citação de uma reportagem. Tudo isso consolida a sua fala, tá? Então, se você só ficar no achismo, vai parecer que você fez aquilo ali de qualquer jeito. Traga elementos exteriores para que você confirme o que você está dizendo, tá bom? E por fim, a nossa conclusão, que também é uma coisa que traz muita dúvida aí, né? Sempre que a gente faz live depois, a DM bomba de perguntas sobre a conclusão. Como é que faz a conclusão? Tem que ter proposta de intervenção? E aí a gente conversando, né? Pensamos que antigamente não existia essa coisa de concluir com proposta de intervenção, né? Quem trouxe essa moda como regra foi o Enem. Antes a gente não fazia isso, né? Concluir era só fechar, fechava o texto. Pensava um pouquinho sobre uma coisa ou outra que você disse, fazia a retomada do que você apresentou e pronto, fechava. E é essa conclusão genérica que você pode levar para a sua produção do PAS, tá? A proposta de intervenção, ela é uma regra para o Enem. Por quê? Porque o Enem, ele pensa em problemas sociais, ele pensa em trazer críticas sociais. Então, ele sempre tem alguma coisa para você criticar e para você tentar resolver, tá? Agora, as propostas do PAS nem sempre tem isso. Por exemplo, qual é a proposta de intervenção que você vai trazer para a Imaginação Criou o Mundo? A não ser que você crie uma problemática em cima disso, não tem como você trazer uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção para quem chegou agora e está perdido? É a solução para um problema. É uma solução, uma proposta para solucionar aquele problema que você desenvolveu na sua redação, tá bom? E aí eu coloquei aqui 3 tópicos que eu achei importante de ressaltar, já pensando nos erros de alguns alunos que eu corrigi, né, agora sobre o tema número 1 em relação ao conhecimento. Tinha muito primeira pessoa, muitas ocorrências de nosso país, nós devemos, concluímos que, tá? Evite primeira pessoa, por favor, não se coloque dentro do texto, porque um texto dissertativo, ele é um texto que busca impessoalidade. O que é isso, professora? Um texto impessoal é quando você tem alguém que olha para aquela situação com um olhar crítico, não com um olhar emocionado. Já reparou que quando alguém quer te convencer de alguma coisa, ele traz uma história pessoal, uma história dramática, né? Pô, pra pegar ali, né, no calcanhar, fazer você chorar e refletir? Um texto dissertativo não tem essa característica, tá bom? Um texto dissertativo, ele se apega a uma coisa. Ele se apega aos dados, ele se apega à razão, né? Ele se apega ao fato que você precisa defender ali na sua argumentação, tá bom? Segundo tópico é não dialogar com o leitor, tá? O que é isso, não dialogar? Quando você coloca nosso país, nossa nananã, você acaba colocando o seu leitor como parte do seu texto também. E aí quando você faz perguntas assim para o seu leitor, ou então quando você diz a gente precisa resolver esse problema, você joga a bomba ali pro cara que está corrigindo a sua redação. E você não deve fazer isso. Você tem que pensar em um texto formal, tá bom? Aqui eu já coloquei a proposta já está lá na plataforma para vocês, né? Como eu já disse. A proposta sempre vem antes da nossa live para que você possa ler antes, né? Não ser pego de surpresa. Mas a proposta, ela começa com um verbete do dicionário que diz assim: imaginação, faculdade que possui o espírito de representar imagens. Segunda teoria, capacidade de evocar imagens de objetos anteriormente percebidos. Guardem isso. Por fim, ele diz faculdade de criar a partir da combinação de ideias, criatividade. Guardem esse conceito, porque isso vai ser fundamental para você quando você for construir a sua dissertação argumentativa. Uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos, para começar uma redação, é começar do começo. Por mais idiota que isso pareça, é você pensar em fazer um texto do básico. Quando você está perdidão, você fala, cara, o que eu vou falar? Aí você pode pensar, bom, o que é a imaginação? E aí você pode começar o seu texto assim, tentando explicar para o seu leitor o que é a imaginação, ou o que é o mundo. E aí, partindo desse conceito, você mesmo vai construir argumentações interessantes ou pertinentes, né, sobre essa temática. E aqui a gente tem mais outros 3 textos, uma tirinha da Mafalda, porque se não tiver tirinha da Mafalda não é prova de português, né?
não é nada relacionado a português. Aqui a gente tem uma citação de Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, que fala justamente sobre como a imaginação é poderosa. Eu gosto muito desse verso que diz assim, dessa citação que diz assim: o namorado, o lunático e o poeta são compostos só de imaginação. É a imaginação tão caprichosa que para qualquer mostra de alegria, logo uma causa inventa de alegria. Guardem isso também, que isso vai ser importante para nós. E aí, eu transcrevi aqui para vocês, né, as palavras de ordem aí da sua produção. Considerando os fragmentos de texto acima como motivadores, redige um texto dissertativo, respondendo à pergunta: a imaginação criou o mundo? Então dá um desespero mesmo, né, pensar nisso. Caramba, como é que eu vou fazer uma dissertação sobre isso? E aí eu começo trazendo essa imagem para vocês, né? Esse quadro é um quadro surrealista de um cara chamado Magritte, né? Foi feito em 1928. Vocês estão vendo aqui que é um cachimbo, tá dando pra ver? É um cachimbo. E aqui embaixo tá escrito em francês: isso não é um cachimbo. Né? O que isso quer dizer? E eu acho fantástico a gente pensar nessa imagem para começar a instigar a mente de vocês para que a gente possa produzir uma argumentação. Por quê? Um quadro surrealista, não sei se vocês já estudaram o surrealismo, já entraram em contato com as vanguardas europeias, mas o surrealismo, ele brinca com o mundo dos sonhos, com o mundo da imaginação. E é muito próximo do que a gente vai falar aqui na nossa proposta, né? E aí esse quadro, quem me deu essa dica inclusive foi a Nina, obrigada Nina, se ela estiver assistindo, né? Esse quadro, ele brinca muito com essa ideia de pensar nesse conceito das coisas. Se ele coloca o desenho de um cachimbo e diz embaixo que isso não é um cachimbo, qual é a mensagem que ele quer te passar? É justamente você pensar no que é e o que não é, o que é imaginação e o que não é, o que é de verdade e o que é só abstração. E aí eu gosto de pensar, quando a gente fala sobre imaginação, pensar em Platão, né? Provavelmente vocês também já ouviram falar em Platão, né? E existe uma das teorias de Platão, uma das mais conhecidas, se não me engano, né? Que é do mito da caverna. O mito da caverna, ele surge para explicar o dualismo que é entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Tá dando para enxergar aí? Depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? O mundo inteligível é o mundo das ideias. E o mundo sensível é o mundo dos sentidos. O que isso quer dizer? Para Platão, existe sempre duas dimensões. Só que o mundo das ideias, ele antecede o mundo dos sentidos. O que é isso? Eu não estou entendendo nada, professora. É o seguinte, quando eu estou dando aula, eu falo um pouquinho sobre isso e eu faço um projeto que eu gosto muito, que é de escrever uma carta para o futuro. E aí a gente junta todo mundo e cada um fala um pouquinho sobre como se vê daqui a 3 anos e a gente abre essa carta no 3º ano, né? Quando eu tenho a chance de estar com os meus alunos por 3 anos. E aí, quando chega no final do 3º ano, que eles leem as coisas que eles escreveram no começo, eles percebem o quanto eles eram extremamente sonhadores, né? E é um pouco do que o Platão quer dizer, de uma maneira bem romantizada, né? Mas ele diz o seguinte: para que você chegue ao mundo sensível, ao mundo que você pode alcançar por meio dos sentidos, do tato, do paladar, né? Do ouvir e tal, você precisa imaginar antes. Então a importância desse mundo das ideias antecede o mundo concreto. E aí pensar nesse mundo inteligível, esse mundo das ideias, é pensar que para que a gente chegasse nesse lugar que nós estamos hoje, alguém teve que imaginar tudo isso, gente. Se você está me assistindo agora do seu celular, alguém teve que sonhar com um aparelhinho pequenininho que recebesse informações em alta velocidade, em tempo real. Vocês estão me vendo aí ao vivaço, né, do celular. Provavelmente deitado aí no sofá, na cama e tal. E eu aqui posso estar quilômetros de distância de você e a informação está chegando praticamente ao mesmo tempo. Alguém teve que pensar nisso, alguém teve que imaginar tudo isso para que depois disso, depois dessa imaginação, o mundo real existisse. Então a gente pensa até naquelas falas bem clichês, né, de que o que você pensa é atraído, você não pode ficar pensando coisas ruins, porque coisas ruins são atraídas por conta do poder da sua mente. Você pode pensar em tudo isso para compor a sua argumentação. E como você traz isso, traz referências para a sua redação em relação a isso? Você pode falar de Platão, numa boa. Se você conseguir fazer essa referência ao Platão aí na sua redação, vai ficar muito legal.
Porque o que ele diz é que o mundo das ideias, ele é muito importante. Ele é tão importante que ele vem antes do mundo real. É como se ele antecedesse tudo isso, né? Então não existe nada feito por acaso. Alguém teve que imaginar, alguém teve que sonhar, alguém teve que ter aquilo ali dentro desse mundo abstrato para levar a essa concretude, tá? E aí ele diz aqui, ó, que o mundo inteligível, ele só existe no intelecto. E aí, pensando um pouquinho sobre isso ontem, eu pensei também que a imaginação é muito particular. Ela é muito individualizada, né? Não sei se vocês têm o hábito de ler, sei lá, de ler, principalmente de literatura infanto-juvenil, que mexe muito com a imaginação, né? Eu gostava muito de Percy Jackson, de Harry Potter também, mas é óbvio, né? Mas eu gostava muito de Percy Jackson, e aí eu criava na minha mente, assim, como seriam os personagens. Depois de muito tempo que eu já li ali toda a série, né? Quase toda a série, disseram que ia ter um filme. Ah, pra quê? E aí eu imaginei que os personagens seriam exatamente como eu criei aqui. Quando eles chegaram, quando eu vi a foto dos atores que representariam esses personagens, meu mundo caiu, né? E isso é interessante a gente pensar o quanto a imaginação é particular de fato. Porque provavelmente o personagem que eu imaginei aqui nunca será igual ao personagem que você imaginou se a gente não tiver visto o filme e ficar condicionando a nossa imaginação àquele ator que fez o Percy, né? Então, essa ideia da imaginação ter uma particularidade, ter uma individualidade, também é legal de você trazer como argumento. Porque traz mesmo esse ar de, nossa, como é um mundo nosso, né? A imaginação é um mundo só seu. Não tem como ninguém acessar isso. Até o cara que fez o telefone celular, até o cara que imaginou como seria, sei lá, a roupa X, quando ele constrói aquela roupa, quando ele constrói aquele celular, ainda não é 100% do que ele tinha imaginado. Então é por isso que o Platão diz que a imaginação é muito superior ao mundo sensível, ao mundo dos sentidos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é bom da gente falar. Ah, tá, sobre o mito da caverna, né? O mito da caverna eu não gosto muito de falar porque todo mundo fala, fica meio clichêzão, né? Não gosto muito de clichê. Mas se você gostar de falar sobre ele na sua redação, você pode trazer isso, que as pessoas usam o mito da caverna para falar muito sobre alienação, né? Mas a alienação por si só, ela é muito visualizada nesse mito, mas ele foi criado para explicar o que é o mundo das ideias e o que é o mundo dos sentidos. E aí ele diz que aqueles caras que estavam ali na caverna, vendo somente as sombras que eram projetadas por conta do fogo da fogueira, observavam o mundo inteligível, ou observavam o mundo sensível, o mundo dos sentidos, observavam só as sombras. Que o real era o que estava fora da caverna. Ou seja, o mundo das ideias é mais real do que o mundo sensível, tá bom? Se você quiser argumentar algo em relação a isso, é muito interessante pensar sobre, tá? E aí, ó, uma referência legal também para você trazer até na sua introdução, caso você fique perdida, todo mundo, né? É o imago, a palavra em latim, a palavra de onde vem a palavra imaginação. E significa justamente desenvolver imagens e percebê-las com o olho interior. É bem legal a gente pensar nessas subjetividades, porque o tema do Paz é subjetivo, tá? Não tem como a gente fugir dessa subjetividade. A gente precisa pensar nisso de uma maneira mais intimista, ok? Posso fazer uma crítica social? Sem dúvida. E aqui está uma pergunta que eu coloquei no nosso slide aqui. Você acha que em algum momento a nossa política, a nossa construção social, ela inibe que certos grupos de pessoas tenham imaginação? Aí fica a dúvida pra vocês, né? Mas como eu não posso ouvir a resposta de vocês, já vou falar logo pra eu ficar aflita, né? Ficar agoniada. A gente precisa pensar que a imaginação ela é estimulada desde criança, né? Desde criança a gente tem a imaginação estimulada. E aí pense só nas brincadeiras das crianças, por exemplo. Por que os meninos têm que brincar de carrinho e tem que brincar com destruir e construir coisas, e as meninas ficam condicionadas às brincadeiras de tarefas domésticas e etc e tal. Estamos evoluindo a tal ponto que hoje isso já não é uma regra absoluta, vocês sabem disso. E vocês encontram muitas pessoas que possam questionar esses padrões e trazer inovações para essas crianças. Concordam, né? A gente tem vivido uma evolução em relação a isso. Mas se você estimula um menino a construir e destruir um carrinho, e você estimula a menina só a cozinhar, a imaginação deles vai se desenvolver sendo limitada àquilo. Então você vai observar que o mundo, por exemplo,
das exatas e o mundo científico de fato é, em sua maioria, composto por homens, porque eles são estimulados a isso desde sempre. E aí, pensando fora dessa caixinha do gênero, nós temos aí a questão da classe, nós temos a questão da cor. Por que a política não se importa em oferecer uma educação de qualidade para todos os grupos? Porque quanto mais educação você oferece, mais imaginação você oferece, mais inovações daquele grupo você possibilita. E você pode levar aqueles grupos a construir grandes coisas a partir disso, tá? Se você quiser problematizar na sua... Meus acessórios estão caindo aqui, né? Se você quiser pensar na sua imaginação a partir desse problema social, vai ficar muito legal também. E aí, pensando nisso, aí sim cabe uma proposta de intervenção, tá? Se você levar a sua dissertação para esse lugar de problematização social, aí dá para você fazer uma proposta de intervenção, inclusive bem legal, tá bom? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa para falar. Agora sobre as obras, né? A gente sempre fecha com as obras. Na live passada, muitas pessoas perguntaram se o tema era só para o Pais 1 porque era narração, e não era, tá? Assim como eu falei lá no início, todas as lives são direcionadas às 3 etapas, tanto que no final eu sempre falo do Pais 1, do Pais 2 e do Pais 3. Obras que se encaixam nesse tema e obras que vocês podem trazer como referência para sua argumentação, tá bom? E falo brevemente, porque senão a gente fica aqui 2 horas falando sobre elas, né? Porque eu gosto muito de falar das obras do Pais, e aí eu fico me atrevendo. Mas aqui, Pais 1, quais obras vocês podem citar aqui como referência na sua produção de imaginação? As pirâmides egípcias. Lá na matriz ele fala muito sobre o processo de construção das pirâmides e como até hoje a gente fica embasbacado sobre como aquela galera conseguiu fazer pirâmides, conseguiu fazer uma estrutura tão perfeita como as pirâmides, né? Então isso aqui pode servir de exemplo para você, porque o seu leitor, o seu corretor, quando olhar, fala, pô, esse cara tá sabendo quais são as obras da etapa dele, né? Ele estudou o que ele tá falando. E isso te garante ali uma diversidade de conteúdo muito grande. Susana e os Anciãos. Eu acho essa obra uma das mais incríveis do Pais 1. Se a gente tiver chance, eu vou falar um pouco mais dela. Mas eu não vou dar muito spoiler, mas essa história fala sobre uma referência bíblica que essa artista fez, Artemísia, que faz uma referência ao olhar desesperado da Susana sendo, né, tocada por esses anciãos. E aí quando você vai descobrir a biografia da Artemísia, ela traz esse olhar de desespero, esse toque de nojo dos homens em relação às mulheres que ela pinta, porque foi a maneira que ela utilizou para representar os processos que ela passou. Porque ela foi estuprada, ela foi abusada por um amigo do pai dela e ela trouxe essa denúncia por meio da arte, né? E o que isso tem a ver com a imaginação? Ela não falou abertamente para o pai sobre isso a princípio. Foi por meio do desenho que ela tentou representar essa realidade. Então a imaginação dela levou a uma denúncia social. Isso é algo que as artes possibilitam demais. Vocês sabem que falar sobre imaginação e não falar sobre artes é muito difícil, né? A arte é isso. A arte é tentar trazer para o mundo real a magnitude desse mundo imagético, né? Desse mundo da nossa subjetividade. Aos Olhos de uma Criança, do Emicida, né? Um videoclipe maravilhoso de um filme chamado O Menino e o Mundo, e conta uma história por meio de desenhos, por meio da imaginação do cara que fez esse clipe, de como essa criança se comportaria nessa cidade, que a história fala sobre um menino que saiu da sua cidade do interior para buscar o pai, que saiu de lá para encontrar um emprego melhor, buscar melhores condições para a família. E aí essa criança fica desesperada com aquela cidade grande, fala, cara, como é que meu pai saiu de lá para vir para esse mundo onde as pessoas são tão frias, né? Enfim. E a música Zero, da Lineker. Essa música também é uma música que brinca muito com essa subjetividade. E o próprio título já é uma reflexão, né, subjetiva aí. Por que o título da música é Zero? E aí a gente pensa no zero como um lugar de partida, né? E aí na música ela fala sobre voltar, sobre um relacionamento que teve fim, mas que ela precisa voltar a esse relacionamento. Então o zero é como se fosse o ponto de partida, e pensar nessa imaginação como reflexo dos sentimentos da Lineker, ok? No Paz 2, nós temos aqui Ideias Íntimas, da obra de Azevedo, um texto ultra romântico que fala muito sobre
essa capacidade de imaginação. O nosso eu lírico, ele se mantém vivo, ele se mantém esperançoso por conta de tudo que ele conseguia imaginar. O mundo das ideias era muito mais ativo na vida dele do que o mundo sensível, o mundo dos sentidos, tá bom? Então, pensar nesse mundo da imaginação como uma fuga, como um escape, também é uma maneira de construir a sua argumentação nessa dissertação. Noite Estrelada, de Van Gogh, também brinca muito com símbolos, né? Nós temos ali as estrelas, nós temos ali o cipreste, nós temos muitos elementos que brincam com essa imaginação e com a sua capacidade interpretativa. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, traz aí essa potencialização de idealização. Ele coloca o Brasil como um lugar perfeito. Não existe nenhum defeito. Portugal não é tão bom quanto o Brasil e ele traz isso nessa idealização. Por que a imaginação é importante aqui? Porque quando ele imagina, ele projeta essa perfeição para você como leitor. E ele quer que você também observe o Brasil com esse olhar de perfeição. Marieta, de Castro Alves, é uma obra que brinca muito com a subjetividade do corpo da mulher, a idealização e a imaginação dessa mulher. E o Assinalado, poema também, de Cruz e Souza, que fala sobre o mundo da poesia. E como o mundo da poesia tem os seus lados bons e os lados ruins, e aí quando ele coloca que ele é o cara assinalado, é porque ele tem a marca de um poeta que precisa defender ali um mundo inatingível para a maioria das pessoas, porque as pessoas estão cada vez mais deixando a imaginação de lado. Então isso é muito legal de você trazer também, se você estiver na segunda etapa. E aí o Pais 3 sempre tem obras assim muito legais, né? A primeira obra é O Morcego, de Augusto dos Anjos, que é um poema que coloca o morcego como uma metáfora para a sua consciência. Então a consciência e a imaginação andam lado a lado. Você pode fazer essa referência do quanto a consciência tem um peso que te assombra à noite, né? Então é importante que você tenha consciência limpa. E a imaginação está relacionada a isso quando a gente fala sobre o poder da mente, né? De pensar coisas boas, para atrair coisas boas, não fazer coisas ruins para que a sua consciência te deixe em paz. Não fique te perseguindo como um morcego aqui do Augusto dos Anjos. Criadores de um Mundo Carregável é uma reportagem, assim como essa reportagem aqui da Juliana Stradiotto, Futuro no Presente. Essas duas aqui são reportagens que falam sobre o mundo científico, e aí fica aí pra galera de exatas a referência, porque nem todo mundo gosta de falar de poesia, de literatura, né, na redação, e fica muito legal se você fizer isso. Por quê? Trazendo essas referências, isso fica pro Pais 1 e pro 2 também, tá? Trazendo referências científicas, você projeta a praticidade da imaginação. A praticidade eu falo não de uma coisa prática, de uma coisa fácil, mas colocar ali em realidade mesmo aquilo que saiu do mundo das ideias. E aí fala sobre os caras que criaram a bateria de íon lítio, né? Que estão ali na maioria dos produtos de eletrodomésticos e telefone celular e etc e tal, né? E essa Juliana aqui foi uma moça, uma jovem gaúcha que tem o seu sobrenome como nome de um asteroide, porque ela encontrou esse asteroide aí, né? Elevação Mental, de Tris, é um rap incrível e fala também sobre essa capacidade da imaginação gerar um mundo novo. E isso fica a cargo da poesia, dos versos e da música. Por fim, o poema Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto. Esse poema também fala sobre o crescimento de um mundo a partir da imaginação e da coletividade. Então você pode falar sobre levar a imaginação para um grupo e esse grupo pensar em projetos que estimulem aí uma inovação. É isso. Temos perguntas? Sim? Muitas? Quer que eu vire e faça selfie, como você sugeriu? Pode ser. Só pra gente fechar, a entrega dessa redação é dia 14, tá bom? 14 de maio, lá na plataforma. Eu já recebi algumas redações fora da plataforma, mas a partir dessa semana eu não recebo mais, porque fica muito difícil a gente concentrar tudo num lugar só, tá? Então, difícil de concentrar tudo e a gente precisa que isso fique em um lugar só. Então, por favor, a partir dessa semana, se você tiver com dificuldade de mandar o arquivo aí pra plataforma, entre em contato comigo, entre em contato com o Thiago, com a Ju, pra gente conseguir dar um jeito nisso e a gente deixar todas as redações em um ambiente só, tá bom? Quer que eu leia as perguntas? Uhum. Como é que a gente faz isso?
Mas eu tô avisando pra eles fazerem... Perguntas na caixinha. Porque a gente tá fazendo por fora. Tá. Ai. Vai aparecer o Lombardi, o segredo. Vai que eu tô nervosa, tá muito na minha cara. Pronta. Meu Deus, essa luz tá péssima. Tá. A live vai ficar salva, sempre fica. O Thiago tá colocando tudo lá no... Como é que é? Tudo lá no IGTV. Tá colocando tudo lá. A 1 e a 2 estão lá, tá? Então bora. Posso falar sobre a idealização do romantismo? Camila, perfeita. Pode, demais. Porque a imaginação, ela leva justamente a esse ambiente, tá? Leva esse ambiente de... Pô, estou idealizando porque eu quero isso pra mim. Você pode falar, inclusive, sobre a questão dos heróis. Pensa assim, por que era tão importante ter heróis na literatura? Porque pensar em ter heróis era falar assim, a gente vai colocar naquele herói valores, e aí a partir desses valores, o nosso povo, leitor, vai pensar, bom, eu quero ser como esse homem. Ou a mulher, né, quer ter um cara como aquele, tá? Fala sobre a conclusão, por favor. Bom, eu já comentei um pouquinho sobre a conclusão. A conclusão de uma dissertação subjetiva como essa é uma conclusão pensada em fechar o que você apresentou. Você faz retomadas dos argumentos que foram apresentados e aí você simplesmente finaliza o texto apresentando a importância, né, da imaginação como criação do mundo, ou não, se você defender o outro lado, tá? Que mais? Tenho muita dificuldade de decidir o que colocar no desenvolvimento. Poderia falar um pouco sobre. A minha dica sempre é organizar isso em rascunhos. Gente, eu não consigo fazer redação sem rascunho. E aí eu faço aquele rascunho mais bagunçadão do mundo. Não é um rascunho tipo, vamos construir um parágrafo e depois Não, eu faço um rascunho bagunçado mesmo. Eu pego uma palavra-chave, coloco aqui a palavra-chave. E aí vou puxando algumas setinhas, né? Às vezes você está escrevendo e vem umas ideias muito diferentes do que você apresentou anteriormente, né? Então, pense em jogar todas as ideias no papel. Pá, aí você jogou tudo, você fala... Nossa, olha só, a última ideia que eu coloquei aqui combina mais com a primeira ideia que eu coloquei. E aí você junta esses dois argumentos e constrói a sua defesa a partir disso, ok? Mais uma. Sorteio de apostila. Quero também, Esther. Sorteio seria legal, massa. Saiu já a correção de redação sobre conhecimento? Ainda não, vai sair dia 16, ok? Quanto será a correção a partir de agora? Detalhes técnicos depois. Moletom, vocês querem tudo. Adorei. Eu também quero moletom. Deixa eu ver o que mais. Vamos pensar aqui sobre a redação. Posso falar que a imaginação... Deixa eu colocar aqui. A imaginação estimula nossos sonhos e por isso ajuda as pessoas a alcançá-los? Maravilhoso, Ana. Eu gosto de fazer muito isso. Eu até fiz esse exemplo, né? De pensar em, poxa, eu preciso me idealizar como uma médica para eu poder chegar nesse lugar. E isso é muito importante, né? Então, projetar os sonhos, projetar a imaginação para levar ao mundo sensitivo, ao mundo real, é uma argumentação maravilhosa que você pode fazer. Muito bem. Sorteio de vaga no UNB. Como começar uma citação boa? Você pode utilizar as aspas de início, faz a citação já com as aspas, né? E aí fecha a aspas e diz... Como disse fulano de tal. Ou você pode dizer, segundo fulano de tal, vírgula, nananana. Aí você faz a sua citação, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Uma live com conteúdos diferentes que caem na prova. Esse negócio. Conteúdos de todas as etapas. Eita, tá querendo mastigado, né? Vamos pensar nisso. O que fazer se na hora não tem nenhuma ideia? Giovana, minha dica foi essa. Começar do conceito, começar do começo. Pega ali o seu tema, tem 2 palavras-chave, imaginação e mundo. Vou conceituar um dos dois. A partir disso, a sua argumentação ela vai fluir, tá? Isso vai fluir a partir da conceitualização que você fizer. Isso ajuda demais, 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 demais. Deixa eu ver o que mais. Estou perdida. Nesse tema, qual o tipo de problema que temos que entrar com a proposta de intervenção? Precisamos achar... Eita, ficou grande, nem cabe aqui. Mas, enfim, deixa eu pensar um pouquinho no que eu comecei a apresentar aqui. Olha só.
Se você quiser criar uma problemática em cima de um tema subjetivo como esse, aí sim você pode trazer uma proposta de intervenção. Mas se você não apresentar nenhum problema, se não tem problema, como é que você vai resolver, entendeu? É isso. Se eu quero... eu tô muito acostumada... Eu vi alguém perguntando aqui em cima se tem que... Cadê? Tem que seguir as regras do Enem. Ótimo. A Weekly, né? Respondeu aqui pra ela. A estrutura do Enem não se cabe ao PAS. São estruturas diferentes, tem algumas coisinhas em comum, mas são estruturas diferentes, principalmente porque o PAS é muito mais rígido em relação à gramática, né? Apresenta temas mais abstratos. Então, se você levar ao pé da letra essa subjetividade que o PAS apresenta, não tem como você apresentar uma proposta de intervenção. Agora, se você já está viciado no Enem, já está viciado em problematizar tudo, não descansou militante, você vai pegar ali a sua argumentação, você vai criar um problema social e a partir desse problema que você criou, você vai responder e criar uma solução para isso, tá bom? Adia o Enem, arrasou, adia mesmo. Posso relacionar a imaginação como desejo de algo? Pode. Sabrina perguntou isso algumas vezes. Pode sim, tá? Pode falar da imaginação como desejo, sim. Obrigada, Suelen. Pode terminar. Quais foram as últimas obras do PAS 3? Como assim as últimas obras? Olha, esse ano nós tivemos a atualização total, tá? Nós mudamos muita coisa. As que você citou aqui. Todas as obras citadas vão ser postadas. Todas as obras que eu falei vão ser postadas pra vocês, tá? Calma, que é muita informação, gente. Vocês têm noção. Posso citar séries, filmes na argumentação? Deve, Suelen, por favor, faça isso. Revisão de obras do PAS 2, tudo pra mim. Posso ter 2 pontos e travessão na mesma linha? Pode, tá? Você pode fazer isso. Discurso indireto, tá bom? Pode fazer isso, sim. Deixa eu ver o que mais. Pode repetir o nome de todas as obras citadas no final? Vai ficar muito repetitivo, tá, Gui? Mas você pode fazer isso se você quiser encher linguiça lá. Mas fica muito redundante, não precisa fazer isso, não. Ele tá perguntando se você pode repetir as obras que você citou aqui, que você já falou que você vai... Tá. Posso, vou repetir sim. Dificuldade na introdução, já falei. Quantos pontos vale a redação? Vale mais ou menos 10% da sua nota total, em todas as etapas. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, né? Não tem muito mais pergunta. Sai, live com a Anne. Ué, mas eu sou a Anne. As lives vão continuar mesmo com as correções sendo pagas? As lives vão continuar até dezembro. Vocês vão cansar da minha cara. Vou estar aqui até dezembro, toda semana, falando sobre os temas com vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Boa, essa aqui vai ser boa. Seria interessante falar sobre o sistema educacional por não valorizar a criatividade e subjetividade? Perfeito! Meu Deus, vai ser lindo. Tô ansiosa pela sua redação. Vou até salvar seu usuário para ver seu nome depois. Dá para fazer isso muito bem, tá? Você pode falar sobre como as escolas, né, como o sistema educacional em si não estimula, né, essa questão de imaginação, de uma produção fora da caixinha, de só responder certo e errado ou múltipla escolha. Vai ficar massa se você falar isso, muito legal. Deixa eu ver, tem mais... Meu Deus, não para de chegar. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no final. Dá para usar Dom Casmurro nessa redação por causa da idealização da traição da Capitu e tal? Dá. Vai ser um caminho meio complexo para você chegar aí, mas você pode seguir aquela dica do início, de pensar na idealização da mulher no romantismo, tá? Para você chegar a esse ponto da imaginação. Você pode falar que o Bentinho, né, como era um cara muito metódico, criava dentro desse mundo das ideias dele uma traição de que a Capitu não valia nada e tal. Ele acabou projetando isso para a realidade de tal maneira que ele não tem nem certeza se isso aconteceu ou não, mas terminou o relacionamento dele por causa disso. Fica legal se você fizer isso. A redação é tema livre do PAS? Não, tem sempre um tema. Epicuro contraposta à ideia do Platão. Já temos alguém que vai fazer filosofia aqui na UNB, né? Certíssimo. Capitu não traiu, concordo. Eu acho que é isso, meninos. Se tiver muitas outras perguntas, a gente vai abrir uma caixinha aqui pra vocês. Essa aqui é boa.
Não sei se a Luísa está no PAS 3, mas se tiver, Luísa, perfeito você fazer isso. Pro PAS 1 e PAS 2 também dá, tá? Mas pro PAS 3 é excelente você fazer essa referência, porque a gente tem uma obra, que inclusive tá lá na apostilinha de vocês, né? Que fala sobre uma doutora chamada Nise da Silveira, que fala justamente sobre análise de estudos psiquiátricos em relação ao poder da mente. Você pode fazer a sua referência, específica aí, mas se você quiser fazer também a citação à obra, fica muito legal de fazer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E eu acho que é isso. Luísa perguntou bastante. Meninos, é isso. Se tiver muita coisa, a gente vai responder aqui nas nossas caixinhas de pergunta, tá? Que a gente abre no final. Opa, tudo bom? Isso. E aí, qualquer coisinha, tem chance de adiarem o PAS? Não faço a menor ideia, Isa. Eu tô tão perdida quanto vocês. Tomara que sim, né? Mas acho que é isso. Meninos, beijos. Até semana que vem. Até semana que vem. E manda pergunta aí se tiver pra gente solucionar o que tiver que solucionar, tá bom? Beijos.